Mateus capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim a santa palavra do Senhor: Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Curva sua cabeça de novo, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque pesa sobre os meus ombros expor a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude. Que o Teu Santo Espírito ilumine esse texto aos nossos corações, ao nosso entendimento. E que o Teu Santo Espírito nos auxilie em colocar essas coisas em prática. Senhor, pedimos que sejamos despertados a toda atenção na Tua santa palavra. Nos ajuda, porque somos pó e pecado. Não éramos dignos nem mesmo de ouvir a Tua palavra, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ela chegou até nós e tem nos transformado. Por isso te agradecemos e pedimos pela Tua promessa de que Tu continuaria nos auxiliando, nos guardando, trabalhando em nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Senhores, essa é a quinta e a derradeira semana que nós vamos estudar as tentações do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós vimos que mesmo derrotado, o diabo ele não desiste. Nós vimos também que tanto o diabo quanto os falsos mestres, eles podem utilizar a palavra de Deus. Tanto o diabo quanto os falsos mestres, eles podem proclamar, está escrito. E o próprio ensino da Escritura Sagrada acaba sendo desconstruído e mal aplicado por essas pessoas. Por fim, nós vimos que toda palavra que procede da boca de Deus significa toda a Escritura. E essa Escritura ela tem que ser comparada, textos com textos, Escritura com Escritura. De tal maneira que nós devemos, então, conhecer, devemos crer e devemos obedecer a toda a Escritura, para então podermos responder aos maus usos do está escrito com também está escrito. Hoje, nós veremos ainda a contínua insistência do diabo. Ele não desiste. Veremos também que após falhar em deturpar a Escritura, ele convida a Cristo para transgredir descaradamente o mandamento de Deus. Algo que os falsos mestres hoje pregam como se fosse o próprio Evangelho. Veremos ainda o golpe final que Cristo Jesus dá com a palavra, com a sua espada e aparente trégua, assim como assistência divina que é dada a Cristo Jesus após a vitória. Assim, em primeiro lugar, vejamos a contínua insistência do diabo. Levou ainda o diabo. Senhores, ele não desiste facilmente, como nós desistimos. Nós desistimos muito facilmente. Qualquer tropeção, qualquer curva acentuada, qualquer monte um pouco mais alto que se posta à nossa frente, a nossa tendência é desistirmos. Qualquer menor derrota que seja, nós desanimamos e desistimos. Por outro lado, o diabo, mesmo sendo vergonhosamente derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele não desiste. E que triste é quando o mau exemplo de Satanás tem a ensinar sobre perseverança para a igreja.
Que triste. Notem bem, eu não estou dizendo que a igreja deve aprender com Satanás. Antes que alguém venha falar algo assim. Senhores, um erro terrível é imaginar que após uma vitória sobre o pecado, que após uma vitória sobre uma tentação, nós não seremos mais assediados. Esse é o outro lado da moeda. Nós desistirmos de vigiar, nós desistirmos de lutar, nós baixarmos a guarda. Eu venci isso, eu estou bem. Usando uma ilustração de um filme, O Advogado do Diabo, quem viu vai lembrar. Quando o advogado, o ator principal, ele se arrepende de todas as coisas, e ele entrega todo um esquema, ele tira vantagem disso, e sai todo orgulhoso, dizendo que ele era o cara. E aí aparece no filme a figura que fazia, o personagem que fazia o diabo, e diz: orgulho é o meu pecado predileto. Ainda que nós tenhamos obtido alguma vitória, isso deve nos fortalecer a estar mais vigilantes, porque se nós baixarmos a guarda, após a nossa primeira vitória, o ataque será mais forte, e se nos pegar despreparados, vai ser de consequências terríveis. Jesus derrotou o diabo não uma, mas 2 vezes. Todavia, o diabo continuou atacando. Conosco, o diabo ele já inicia completamente derrotado por Cristo Jesus. E ainda assim ele não desiste. Ainda assim ele vem até nós. Portanto, não vamos imaginar que um breve triunfo possa silenciá-lo, possa pará-lo, possa nos dar um tempo de refrigério. O texto afirma que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Como eu antecipei na última semana, nós temos aqui um ponto meio nebuloso. Notem o seguinte: não podemos entender algum questionamento a isso como uma descrença, mas uma questão de interpretação que possa fazer jus à revelação. Nós temos que compreender essas coisas. Alguns afirmam que tanto este monte alto a qual o diabo levou Jesus, quanto a visão proporcionada, foram literais. De fato foram ao monte alto e de fato Satanás mostrou a Jesus todos os reinos da terra e a sua glória. Todavia, a gente tem que perguntar qual monte seria alto o suficiente para dar uma visão de todos os reinos da terra. Outros intérpretes dizem que o monte é literal, mas de localização desconhecida. Mas ver os reinos, aí foi um ato sobrenatural. Interessante, mas vamos analisar. Como é que Jesus, debilitado por 40 dias de jejum, no meio de um deserto, sai desse deserto, se é literal aqui, era literal no anterior também, para ir até a cidade santa, para ir até Jerusalém, vai até o pináculo do templo, após vencer, desce do pináculo, e agora toma ensejo numa caminhada para um alto monte. Há de se desconfiar um pouco disso. Outros, como nos dias de hoje, o teólogo Carson, ou o reformador Calvino, nos dias de outrora, afirmavam com muito temor, com muito cuidado, sem querer estabelecer um ponto de doutrina, que todo o evento seria então uma visão. Carson ele nos diz o seguinte: quando lembramos que Paulo nem sempre tinha certeza se as suas visões eram no corpo ou fora do corpo, em 2 Coríntios 12, nós devemos ter cuidado com relação a dogmatizar aqui, de dizer que era ou não era. O próprio apóstolo não tinha certeza e deixou essa incerteza registrada para nós. O puritano Matthew Henry diz que é provável que aquilo que o Satanás mostrou a Cristo não passasse de uma paisagem, uma representação em uma nuvem, algo demonstrado. Ele não tinha, na sua época, a ideia de um data show ou algo semelhante, né? Robertson, outro comentarista, afirma que, a respeito desse mostrou-lhe, esse panorama maravilhoso tinha de ser parcialmente mental e imaginativo, visto que o tentador faz passar em revista todos os reinos do mundo e a glória deles.
Com certeza, isso nos dá uma ideia de passado, presente e futuro, não só o que havia na época. Um outro teólogo ainda, Hendrickson, ele concorda ser um tipo de visão e afirma ele que ele não conseguiu encontrar uma solução mais satisfatória que em Calvino. Então, cito Calvino. Ele nos diz o seguinte: pergunta-se, foi ele, Jesus, realmente conduzido a esse ponto elevado, ou isso aconteceu em forma de visão? O que é aduzido, o que é mostrado, ou seja, que todos os reinos do mundo foram apresentados ante os olhos de Cristo, num momento, concorda com a ideia de uma visão melhor do que qualquer outra teoria. Num assunto que é duvidoso e onde a ignorância não produz riscos, prefiro antes suspender o meu juízo do que proporcionar uma escusa para debater os que são contenciosos. Não vou colocar um ponto final aqui, porque haverá pessoas mais capacitadas, até agora não houve, para interpretar esse texto. E não vou colocar um ponto para que haja discussão. Olha, de tudo que eu li, eu concordo com Calvino e tantos outros teólogos e favoreço a ideia de uma visão, até que alguém possa ter uma teoria mais razoável. Pelas Escrituras, já que nós devemos analisar, como vimos semana passada, Escritura com Escritura e não Escritura somente com teólogos, pela Escritura, além de Paulo, nós temos Ezequiel, no capítulo 40, onde o profeta diz que o que aconteceu com ele foi nas visões de Deus. E o que foi que aconteceu com ele nas visões de Deus? Ele foi a Israel, ele foi a um alto monte e ele mediu o templo. E todo esse processo foi em visão. Encontramos também Apocalipse, o capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito, diz o apóstolo João. E lá no capítulo 21, verso 10 também. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, para mostrar então Jerusalém. Então concorda em ser uma visão. De fato, não é um ponto como diz Calvino, de risco, mas é um ponto que de quando em quando você encontra alguém para dizer: que monte era esse? A Bíblia contém erros. Não existe um monte dessa forma. E quando você quer discutir ou brigar uma luta que não é necessário brigar, aí nós acabamos passando vergonha. Não, é literal, é um monte, ele viu tudo num momento, todos os reinos da terra. Complica, é muito mais interessante, muito mais lógico, respeitamos mais o texto, entendendo que poderia ser uma visão. Mas vamos para o segundo ponto. Quero passar para os irmãos algumas lições valiosas, que talvez os irmãos nunca ouviram da minha boca ou deste púlpito. Quero convidar você a vir a Cristo para ser feliz. Venha a Cristo para ter toda a felicidade do mundo e nenhum problema mais vai te incomodar. Basta você vir a Cristo. Venha para a igreja. Venha congregar conosco e venha ter uma vida de prosperidade. Venha servir ao verdadeiro Deus e você verá. Nunca vai te faltar nada. Não deixe o seu casamento afundar. Você precisa de Cristo. Vai a Cristo e o teu casamento vai se arrumar, assim como o seu patrão vai gostar de você e o seu cachorro jamais vai latir novamente quando você entrar. Venha para Jesus. Venha para ter saúde. Venha para ter poder. Você está lutando por um salário melhor. A sua empresa está mal. O que falta para você é simplesmente Cristo. Se você se render a Cristo, você vai ser próspero, ter empresas, carros, uma esposa, um esposo maravilhoso, filhos que vão andar sobre arco-íris.
Meu segundo ponto é o falso evangelho, ou o evangelho segundo Satanás, que é muito pregado. Infelizmente, este apelo pode ser ouvido, vindo por detrás dos mais diversos púlpitos dos nossos dias. É só você ligar a televisão que você vai ouvir coisas semelhantes a que eu falei. Uma vida de faz de conta. Cristo vai resolver todos os teus problemas. Teu filho não vai mais responder malcriação. Vai bem na escola. Tua empresa vai prosperar. Pneu do teu carro não fura mais. Porque você é um dizimista. Se furar, vai parar um outro carro e vai ser uma BMW. O cara vai te dar a chave. Porque você é filho de Deus. Saúde. Problema de saúde é só para quem tem pecado, meu amigo. É só você vir a Cristo e confiar. Permita-me. Deixa eu ler, porque... ele está falando bobagem. Isso aqui é um homem que tem um show de programa. Ele diz o seguinte: o cristão não precisa ficar orando, suplicando ao Senhor que o cure, ou que lhe dê sucesso, prosperidade ou vitória sobre as tentações. Tudo o que tem que fazer é exigir que o mal saia da sua vida, determinando assim a sua bênção. Você não crê? Ele diria que falta fé. Deixa eu ler outra coisa. Todo empreendimento tem o ponto inicial, o ponto de partida. O ponto de partida para o sucesso é o entendimento, que chamo de determinação, ou seja, tomar posse da bênção. Como já afirmei, não será por pedir, jejuar ou receber oração de alguma pessoa consagrada, nisso ele está certo, que você receberá a bênção. É por meio do entendimento. A partir de agora, não deixe o mal vencê-lo. Chega de frustrações. Pare, examine em quantas frentes o diabo tem lhe derrotado. Escreva todas elas num papel. Em seguida, use a revelação que este livro lhe forneceu e exija que todos os males que estão em sua vida saiam. Senhores, como é simples vencer a tentação. Cite o nome deles e, usando o nome de Jesus Cristo, declare que o diabo está amarrado e creia que acontecerá segundo as suas palavras. Em nome de Jesus, de agora em diante, escreva a sua história com sucesso. Não culpe mais Deus ou quem quer que seja pelo seu sofrimento. Você é o único responsável por aquilo que terá ou não. Você pode escrever um futuro brilhante para a sua vida a partir de agora. Por que eu não escrevo essas coisas para ganhar dinheiro? Até onde vão os seus sonhos e desejos? Se até lá for a sua fé, a fé do Espírito, em letra minúscula, que vem a ouvir a palavra de Deus, poderá exigir em nome de Jesus, ordenando que aconteça o que quiser, sem duvidar no coração. E o que determinar, crendo que lhe será feito, é o que terá. Isso nos garante fielmente o Senhor Jesus em João 14. E tudo quando pedirdes em meu nome eu farei. E a tradução correta seria: e tudo quanto exigirdes em meu nome eu farei. Lixo. Lixo. Um outro aqui vai encontrar com um devedor. Ele tem um sonho profético. E no sonho o devedor diz que quer orar com ele. Ele diz com todo prazer. Então ele disse: vamos ler antes o Salmo 23. E ele começou a ler, mas eu fiquei atônito diante das palavras que eu ouvi. Eu tinha aprendido este salmo há muito tempo na escola dominical e jamais me esquecerei: o Senhor é meu pastor. Mas o meu coração se regozijou ao ouvir as palavras que ele lia. O Senhor é o meu banqueiro, nada me faltará. Ele me faz repousar em minas de ouro. Ele me dá a combinação do seu cofre forte. Ele restaura o meu crédito. Ele me mostra como evitar os processos legais por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelas sombras das dívidas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua prata e o teu ouro me resgatam.
Preparas um caminho para mim na presença dos meus cobradores. Enches os meus barris com óleo. Minhas medidas transbordam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu negociarei em nome do Senhor. Tinha acabado de ler. Ajoelhei e orei, quase sem fôlego. Pedi lixo. 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 Falso evangelho. Esse é o apelo que pode ser ouvido, vindo por detrás dos mais diversos púlpitos dos nossos dias. Infelizmente. Um evangelho que não traz cruz, aliás, a despreza. Todavia, oferece tudo aquilo que o humanismo deseja, que o materialismo deseja, que o pragmatismo deseja e tem para oferecer. Nós devemos discernir a voz por trás desses discursos. Nós devemos discernir a voz por trás desse tipo de escrito. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É essa a voz que está nesses livros. É essa a voz que está por trás desses púlpitos. E isso, meus senhores, não é uma promessa de Deus, mas isso é o evangelho segundo Satanás. E o povo, aleluia, a palavra tem poder, eu tomei posse da minha bênção. Nós oramos e movemos a mão de Deus, blá, blá, blá. E vão correndo pelo caminho largo. Os irmãos não sabem o misto de vontade de chorar e de indignação que me dá isso. Os irmãos não imaginam a tremedeira. Veja que ousadia do nosso inimigo. Ele mostra uma visão dos reinos do mundo, destinado a ser os reinos do Senhor, os reinos de Cristo Jesus, e os oferece a Ele, sem trabalho, sem lágrimas, sem risco de vida, sob uma simples condição, que Jesus lhe preste reverência. É isso que está sendo oferecido. Nada de cruz, nada de choro, nada de lágrima, nada de desprezo, nada de traição, nada de cusparada, nada de açoites. Você pode ter tudo isso com uma simples reverência. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Toda a riqueza do mundo ao preço de uma genuflexão ou de se ajoelhar. Toda a riqueza do mundo. Não é isso que as pessoas ensinam? Não é isso que a gente tem ouvido pelos mais diversos lugares? Veja, senhores, que diferente do imaginário popular, vender a alma pode ser muito mais simples e aparentemente sem custo. O imaginário popular tem o vender a alma com um dia nublado, e aí vem um ser vermelho, talvez com chifre, talvez com rabos. E aí isso exige uma morte de um filho, e corta a mão, e sangra, e assina alguma coisa com sangue, bababá. Esse é o imaginário popular. Enquanto isso está no imaginário popular, o diabo e seus demônios se divertem, vendo essas coisas sendo oferecidas dentro das igrejas. Vendo esses pactos e essas almas sendo vendidas dentro das igrejas. Em ambientes pseudo-cristãos, em ambientes pseudo-espirituais, falsa espiritualidade, terno, choro, música agradável. É muito mais simples. Devemos responder uma questão agora. A oferta do diabo era válida? Nós recebemos ofertas do diabo constantemente e devemos compreender isso. Ela é válida? Que a tentação era válida, isso era sem dúvida. A tentação ao nosso Senhor foi válida. Mas o diabo tinha alguma coisa a dar? Alguns dizem que sim. Há um teólogo que diz que Satanás tem algo a conceder, caso contrário a prova não teria valor. Mas a prova principal era se ajoelhar diante da ambição. A ambição poderia ser um blefe, mas vamos continuar.
alguns juntam alguns versos bíblicos e dizem: olha, Satanás é o príncipe da potestade do ar, segundo Efésios 6, e o mundo inteiro está no seu poder, jaz do maligno, segundo 1 João. Outro ponto que pode confirmar que Satanás poderia dar isso, que tal hipótese é verdadeira, é o próprio texto aqui, porque no verso 10, quando Jesus repreende, ele não desmentiu Satanás. Ele não falou contra essa sugestão. Ele não disse: olha, isso é mentira, olha, você não pode dar. E isso para algumas pessoas é uma prova. Mas observe, ele precisava fazer isso? Ele fez isso lá em João, capítulo 8, verso 44, onde ele chamou o diabo de pai da mentira e que nele não há verdade alguma. Se o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade alguma, eu não tenho como crer que aqui haja verdade, de maneira alguma. Jesus não se preocupou com a mentira do diabo, mas com o ataque do diabo. Jesus não se preocupou em desmentir, ele não se preocupou com a estética da sugestão, mas com a hediondez do que foi exigido. Muitas vezes nós nos perdemos na estética. A pessoa falou uma verdade, mas falou: nós fumo. Então, a gente quer rir disso, mas ele falou uma verdade. Em outro lugar, a pessoa falou de maneira muito rebuscada e te conquistou, está te levando num caminho infernal. Mas, lá ele fala coisas maravilhosas. Jesus não está preocupado com a estética, mas com a hediondez do que foi exigido. Jesus não se preocupou com o tamanho do que foi oferecido. Ainda que fosse todas as galáxias oferecida a Cristo Jesus, contudo, ele se deteve naquilo que foi pedido, e o que foi pedido foi muito pouco. Muito pouco. Um simples se curvar. Um simples se curvar. Mas observemos ainda a oferta do diabo. Ele prometeu algo que eu creio que ele não podia dar, porque ele não tem glória alguma para dar. O diabo influencia e comanda os demais demônios, como nós vimos nesses estudos. Ele tem influência sobre os homens não regenerados, como nós temos visto ao longo do tempo. E tem os homens não regenerados presos em cadeias e exerce influência sobre os pensamentos e filosofias seculares. Ele é adversário da igreja, assim como é adversário de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Todavia, o diabo não é proprietário ou governante máximo das nações. Ele não tem o direito ou o poder de dispor delas e das suas riquezas como bem lhe aprouver. Nos ensina um grande homem de Deus. E ele continua dizendo que se for assim, se nós imaginarmos que Cristo, naquela situação que o diabo de fato tinha a glória do mundo e poderia dar a Cristo, nós temos que imaginar que Cristo estava numa posição de submissão a Satanás, de inferioridade a Satanás. E só no pensar isso nós já estaríamos blasfemando. De maneira alguma. Ali estava o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E continuou sustentando todas as coisas, desde o seu nascimento até a sua morte, como sempre tem feito eternamente. Em nenhum momento da história, senhores, o diabo pôde fazer mais do que Cristo permitiu. Em nenhum momento. Em nenhum momento. O diabo não é um Deus, nós vimos isso. O diabo é apenas uma criatura. Foi criado por Deus. O diabo é simplesmente um anjo. Poderoso, é fato, como nós vimos. Não temos motivo algum para tripudiar sobre ele, desafiá-lo, ou fazer birras, ou fazer brincadeiras, ou para repreendê-lo, ou para pisar na cabeça. Mas é um anjo criado e caído e derrotado pelo nosso Senhor. Quando Paulo chama o diabo de Deus desse século, em 2 Coríntios 4, ele está dizendo que o diabo controla os pensamentos, anseios e opiniões da humanidade caída, de tal maneira que cega o entendimento dos incrédulos. É isso que Paulo está dizendo como Deus desse século. Todavia, naqueles que são filhos de Deus, essa cegueira cai dos seus olhos quando o Espírito Santo os regenera, de tal maneira que nestes resplandece a luz do Evangelho, e nos outros eles continuam cegos.
O diabo, senhores, ele trabalhou como o Estado trabalha. Como é que o Estado trabalha? O Estado promete que vai, na figura de algum personagem político, que vai fazer uma escola no seu bairro. E aí é comum as pessoas dizerem, fulano de tal, o prefeito, fez essa escola. Não, ele não fez. O dinheiro era seu. O recurso era seu. O dinheiro para aprovar o projeto era seu. O projeto aprovado, o recurso, a construção e os atrasos dariam para construir 100 escolas. Você está perdendo, na realidade, muito. É a mesma situação. O Estado nos oferece recursos que nós pagamos, como se fosse dado por eles. Não tem as pessoas dizendo aí, aquele apedeuta que hoje é um presidiário, tirou muita gente da miséria. Bilhões, segundo alguns. Talvez trilhões. Né? O diabo trabalha dessa mesma forma. Ele tenta oferecer aquilo que ele aparenta ter, aquilo que ele tem algum controle ideológico, mas que não possui de verdade. O Sproul diz que o Pai concedeu ao Filho todos os reinos do mundo e prometeu-lhe a glória que era sua desde o princípio. Essa é a oração sacerdotal de João 17. Jesus não precisava obter essas coisas de Satanás, era promessa para ele. Jesus não precisava obter essas coisas obedecendo a Satanás. O que estava em jogo ali era o custo para obtê-las, pois o preço de toda essa herança seria o Calvário. Satanás estava então oferecendo glória sem necessidade de sofrimento e humilhação. Ou seja, prometia sem custo algo que Deus, quando fez o pacto da graça com Cristo Jesus, o prometeu com muito custo, custo de sangue. Ele estava se metendo diretamente no pacto da graça, diretamente no Evangelho. Mas como tudo que o diabo oferece parece barato, o preço é caríssimo. Bastava uma genuflexão, um se curvar. Às vezes em nossa vida, como eu disse, é muito fácil vender a alma. Pode ser feito dentro de uma igreja, num apelo, numa oração. É muito fácil. Nós podemos facilmente, de maneira que soa barato, fazer algo que nós podemos nos arrepender eternamente. Porque o preço, na realidade, é muito caro. Tem muita entrelinha de letra pequena. Para fugir do sofrimento, o tentador instigou o primogênito amado a abrir mão da sua primogenitura, adorando a criatura e não o Criador. É isso que está compreendido nesse texto. Basta você se curvar à criatura e não ao Criador. Quantos hoje fazem o mesmo? Quantos hoje trocam a sua filiação por um prato de lentilha, por uma genuflexão? Observe que literalmente, seja literalmente ou seja por visão, o diabo, assim como no Éden, ele atacou por meio do que foi visto, de uma visão. Observe o fruto, disse a ele, Adão e Eva, e eles o fizeram. Veja a glória do mundo. Ele apresentou a mesma coisa para Cristo Jesus. A mesma coisa. Só que no Éden, o pecado começa pela concupiscência dos olhos. E aqui, Cristo venceu. Aqui, Cristo sabia o que estava em jogo. Uma genuflexão não é algo maior do que comer de um fruto proibido. Mas aonde o primeiro Adão caiu de maneira vergonhosa, assim como todos nós cairíamos, o segundo Adão, Cristo Jesus, triunfou soberanamente. Mas veja, Satanás promete a glória do mundo, buscando em Cristo então, além da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas não havia como encontrar isso nele. Cristo triunfa de maneira poderosa contra as investidas do diabo. E aí eu pergunto, e nós? Nós resistiríamos? Nós temos resistido? O que nos tem sido oferecido?
E o que nos tem sido pedido? É só se ajoelhar. É só um fruto, ele é bom ao paladar. Como que essa tentação chega até nós, senhores? Em primeiro lugar, trocando nossa filiação espiritual pelas glórias passageiras deste mundo. O falso cristão busca um Deus feito à sua semelhança, à sua imagem, para que este, feito à sua imagem, o abençoe com uma vida materialmente próspera, sem problemas, como nós vimos nessas leituras heréticas. Basta determinar e crer, a sua vida vai ser um mar de rosas. Você vai andar nas nuvens entre arco-íris. Essa tentação também chega até nós de maneira descarada, quando nós começamos a nos curvar diante de alguma criatura. O falso cristão, ele se curva facilmente diante de qualquer criatura, seja ela espiritual ou não, seja ela denominacional ou não. Quantos hoje frequentam grandes salões atrás de homens? Fulano de tal vai estar lá. Tentando então servir a dois senhores. Meus irmãos, é mais fácil nós encontrarmos idolatria do que piedade em nossas igrejas. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou sendo muito duro? Um puritano diz: lembre-se, nós devemos tomar cuidado para não receber até mesmo aquilo que Deus prometeu, vindo das mãos do diabo. O que o diabo estava oferecendo a Cristo Jesus era o que Deus tinha entrado em acordo com ele. Mas Cristo não quis pela mão do diabo. Em nós. Os fins, senhores, não justificam os meios. O que estava proposto ali, sem cruz, os reinos serão meus. Vamos esquecer um pouquinho se a oferta é válida ou não, tinha fundamento ou não. Os fins não justificam os meios. Eu já vi pregações de métodos evangelísticos baseados em mentiras confessas, para que houvessem então conversões, e aí o pastor dizendo: o importante é que essas almas foram ganhas para o Senhor. Com mentira. Os fins justificam o meio. Isso é socialismo, isso é comunismo, isso é satanismo. Isso é o evangelho segundo Satanás. Conheceis a verdade, Cristo Jesus, e a verdade vos libertará. Os fins não justificam os meios. Isso é satânico, isso é pecaminoso. Com Deus, os meios, eles são cuidadosamente ordenados para se chegar a um fim pré-determinado. Aquele que determina o fim, determina os meios também. As causas primárias e secundárias. Tudo sob o seu controle. Uma última observação nesse ponto. O que significa isso tudo te darei? Primeiro, como vimos, o mundo, este século, jaz no maligno. Mas isso não significa que o controle o mundo jaz no maligno não significa mais do que o controle daqueles não regenerados, daqueles que estão no mundo, daqueles que vivem para o presente século, no momento século. Quem o diabo pode controlar são esses. Esses estão aprisionados. Devemos aprender a discernir as ofertas do diabo. Notem, ele mostrou a glória de um mundo que é caído, é problemático, é pecaminoso. E ele mostrou justo aquele que controla todas as coisas, que veio assumir controle normal e que veio redimir todas as coisas. O diabo promete um mundo de faz de conta. Como nós vimos, o pai da mentira, Jesus não precisava dizer: você não tem o mundo para me dar. Ele não precisava dizer isso. Porque o mundo que foi oferecido e a glória do mundo não existiam. A glória do mundo é Cristo Jesus. E o mundo, a glória do mundo, a glória dos reinos do mundo, que o diabo está prometendo, é em oposição a Cristo. Ou seja, é falso, é efêmero, é passageiro, é errado, é mortal.
Ou seja, o diabo não possui glória alguma do mundo para dar para Cristo Jesus, nem para nenhum de nós. Muito cuidado com as tentações que nos sobrevêm para ganhar o mundo. Terceiro lugar, o golpe final de Cristo com a espada do Espírito. Jesus diz: retira-te, Satanás. Em algumas outras traduções, vai-te, Satanás. Ele ordena isso. Essa última tentação foi demais. Nessa última tentação, Cristo se indigna. E é como se ele estivesse respondendo: olha, me tentar é errado, como na primeira tentação. Tentar a Deus, como na segunda, é erradíssimo. Agora, desonrar a Deus diante de uma criatura, se curvar a uma criatura e não a Deus, isso é repulsivo. Fora, vai-te. Sai daqui. Justo Jesus, Satanás foi dizer isso. Justo aquele que não veio buscar a sua própria glória, mas a glória do Pai. Vemos aqui um exemplo da supremacia de Cristo, do poder de Cristo. Cristo diz: sai daqui, vai-te, e é prontamente obedecido. Não há resistência, não há segunda ordem. Poderíamos dizer que o diabo bota a colinha entre as pernas e há um só Deus, há um só Senhor, há um só Cristo. Cristo escorraça o diabo com uma santa indignação. Vai-te, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Qualquer coisa que atente a este mandamento deve nos causar também repugnância. Deve nos causar repugnância. Qualquer coisa que se sobreponha sobre a honra e a majestade de Deus nosso Pai deve ser rejeitada prontamente. E eu diria violentamente: sai, vai-te, não tenho parte com isso. E não, veja bem, vamos conversar, vamos dialogar, a sua opinião tem valor. Nós já vamos ver um pouco sobre a opinião ter valor lá em Deuteronômio. Todavia eu concordo com Sproul quando ele afirma que nós tropeçamos mais nesta palavra somente do que em qualquer outra palavra da Bíblia. Somente. Somente um Senhor, somente um Deus, somente um digno de culto, de louvor, de adoração, de serviço. Somente um Salvador, somente uma fé, somente uma graça. Somente Cristo como nosso Salvador, Redentor. Somente nele segurança. Somente é uma palavra que causa transtorno na igreja atual. Infelizmente, isso não é novidade. Isso não é novidade nem na igreja atual, nem no povo judaico. Essa é uma citação de Deuteronômio 6,13. Seu contexto, lá em Deuteronômio 6, é o mesmo que Deuteronômio 6,16 que nós vimos na semana passada. O povo não deveria esquecer do Senhor que os livrou do Egito. E como nós esquecemos dessas coisas? Não deveriam cair na idolatria, como na ocasião do bezerro de ouro. Não deveriam seguir os deuses dos cananeus, não deveriam seguir os deuses dos seus vizinhos. Ou seja, somente o Senhor deve ser reverenciado, como atestam as várias e várias afirmações e mandamentos monoteístas. O que significa isso? Um só Deus. Há somente um Deus. Mateus e Lucas no versículo 8 do capítulo 4, eles substituem o verso original. No verso original há temerás. Eles substituem por adorarás. E acrescentam entre ele e servirás um somente. Né? Então, lá estaria assim: ao Senhor teu Deus temerás e a ele darás culto. O que eles fazem? E ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Esse somente pode ser um vestígio do cultuais somente a ele de 1 Samuel 7. Mas notem o seguinte: ambas as mudanças, elas simplesmente ressaltam aquilo que já está implícito no original hebraico.
no seu contexto de Deuteronômio. Embora adorar seja a opção mais natural aqui, porque Jesus está sendo tentado não a temer ao diabo, mas a adorar ao diabo. A ligação entre adorar e servir na resposta de Jesus é significativa, pois uma envolve sempre a outra. Você serve aquilo que você adora, e você adora aquilo que você serve. Ainda em Deuteronômio, no verso 14, está escrito o seguinte: não irás após outros deuses. Significativo novamente. Israel constantemente esqueceu essa ordem divina. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A igreja constantemente esquece dessa ordem divina. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, não esqueceu. Ele não esqueceu. Pela terceira vez, a palavra de Deus lidera então a espada do Espírito para combater as forças do mal, conforme nós vimos em Efésios 6. Jesus ele não repeliu o ataque maligno com uma demonstração sobrenatural de poder ou de força, mas ele repeliu pela força da palavra de Deus. Está escrito. Pelo poder da palavra de Deus. Aquele pessoal que escreve aqueles livros que eu li anteriormente, eles dizem que quando Paulo escreve que ele foi na força do Espírito e no poder do Espírito, é porque ele estava evangelizando e fazendo sinais. E aí quando você faz sinais, as pessoas se convertem. Então, no poder da palavra, no poder do Espírito é sempre sinais. Bom, poder do Espírito nós já sabemos. É o Espírito Santo de Deus que regenera aqueles que o Pai escolheu para ouvirem. E poder da palavra é o que Cristo está usando aqui. Alguma coisa sobrenatural? Não. Simplesmente citando: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Diante disso, senhores, não havia o que o diabo falar. Ele tinha que obedecer e sair. Algo que está disponível para nós. Algo que nós devemos usar. Como eu tenho dito durante todo esse tempo que nós temos visto as tentações: conhecer, crer e obedecer. Isso é essencial para a nossa vida. Lembram daquele paradigma que eu falei lá na primeira tentação? Jesus não responde em nenhuma das três tentações com alguma profecia ou com algum tipo, mas ele apenas faz um uso do Antigo Testamento como apoio ou reprovação para certos tipos de comportamento. Simplesmente isso. Tal ação é proibida pelo Antigo Testamento. É somente isso que ele está fazendo. Notem que não há muito efeito especial. Há o poder de Deus na sua palavra, ao qual muitos desprezam. Portanto, senhores, que possamos silenciar o diabo e os falsos mestres com: somente ao Senhor adorarás e darás culto, assim como Jesus silenciou o diabo. Portanto, nós devemos obedecer Deuteronômio 13, como está escrito lá. Deuteronômio 13, a partir do verso 6, nós encontramos o seguinte, e prestem atenção nisso: se o teu irmão, filho de tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem os teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Calma, senhores, não precisamos pegar em pedras, não precisamos matar ninguém, mas precisamos obedecer esse preceito. E esse preceito, ele deve ser obedecido, ainda que o teu filho, que o teu parente, que o teu amigo diga: vamos atrás de outros deuses. Ainda que o pastor da televisão ou o teu próprio pastor diga: vamos atrás de outros deuses. Rejeita. Não precisamos matar, mas devemos considerá-lo morto, não regenerado, morto em seu delito e pecado, e não ouvir então a sua sugestão. Devemos tratá-lo
como gentio e publicano. Devemos tratá-lo como campo missionário, aonde talvez, quem sabe, um dia o Espírito Santo possa gerar vida. Mas, se persistir, tratar como gentio e publicano e não ter nem comunhão com esse tipo de pessoa. E que possamos responder tão breve quanto completo, para não deixarmos lugar para as objeções. Quarto e último lugar, a breve trégua e assistência divina, que nós vemos no verso 11. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nas demais narrativas, nós encontramos uma importante informação aqui que complementa. Lucas coloca assim: apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. É aquilo que nós falamos lá no primeiro ponto. O diabo não parou com Cristo Jesus. O diabo não vai parar conosco. O diabo se afastou por um tempo. Apenas uma batalha acabara. E eu comentei do alto risco que nós corremos, após uma ou outra vitória, nós afrouxarmos de maneira soberba a nossa vigilância. Senhores, no texto nós vemos o triunfo de Cristo, enfraquecido pelo jejum, sendo seguidamente e brutalmente atacado, mas vencedor. Cristo venceu. Venceu poderosamente. Nós devemos lembrar que Jesus jamais perdeu uma batalha. Nunca. E aqueles que enxergam uma derrota na cruz, ainda que momentânea, como um autor desses livros aí diz que Deus transformou a derrota da cruz em vitória. Não existe palavras mais blasfemas que essas, senhores. Aqueles que enxergam na cruz uma derrota devem sentar e começar a ler a Bíblia de novo, para ver se entende alguma coisa. Cristo é o nosso vencedor invicto. Na cruz ele estava com a sua morte, matando o poder da morte. Contudo, o diabo ele não descansa. E no tempo oportuno ele voltou a atacar. Mas o padrão de obediência e de confiança foi estabelecido para Cristo Jesus. Jesus aprendeu a resistir ao diabo. Conforme diz em Tiago, resistir ao diabo e ele se afastará de vós. E ele aprendeu a resistir ao diabo por meio daquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, como diz em Hebreus. E tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Assim, eis que vieram anjos e o serviram. Olha que maravilha. Já que havia sido aprovado no teste, sem depender da ajuda sobrenatural, lá do primeiro já, tu és Deus, faz isso. Não, eu dependo do Pai. Não só de pão viverá o homem. Agora ele, Cristo, podia receber essa ajuda sobrenatural para se recuperar de uma dura prova. Notem, há um mundo espiritual. Notem que assim como há seres malignos que nos afrontam, que afrontam a palavra, há também anjos. Assim como há seres controlando e influenciando o mundo e os não regenerados, existem anjos que servem a Cristo Jesus e a sua igreja. Notem também que Deus permite que o seu povo passe por dificuldades. É mentira querer dizer que assim que você vier a Cristo você não vai sofrer dificuldade. Isso é a mais pura mentira. Isso vai contra o próprio Cristo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Nós vamos ter dificuldades e necessidades, e Deus vai permitir, vai nos colocar nessas situações, conforme o seu propósito, para a sua glória. Todavia, com a tentação, ainda que humana, Deus nos dá também um escape para podermos suportar, como Paulo diz em 1 Coríntios 10. Nas provas a que somos submetidos, somos amparados, o socorro chega no tempo, e o refrigério chega logo depois da prova. Veja ainda, que misericórdia graciosa nos é ensinada neste verso. Cristo é sobrenaturalmente auxiliado depois da tentação. Isso é para nosso incentivo, a fim de que nós confiemos nele, pois ele soube por experiência própria o que é sofrer, o que é ser tentado de maneira brutal e como essa situação é difícil. Ele soube de maneira própria o que é ser ajudado depois da tentação. Ele sentiu tanto o peso da tentação, como o refrigério, como o consolo, como o conforto e o reconforto do auxílio. E esse é o nosso ajudador.
esse é aquele que nos socorre. Ele sabe como é bom, depois de uma dura prova, receber um pouco de conforto. Com isso, senhores, nós finalizamos então as exposições da narrativa das tentações do Senhor, onde nós aprendemos que Jesus triunfou, que Ele nos auxilia e que devemos conhecer, crer e obedecer a palavra de Deus para nos defendermos com está escrito e também está escrito. E eu gostaria então de listar algumas aplicações dessas doutrinas. Primeira aplicação: o cerne da terceira tentação foi induzir Jesus a buscar o trono por meio de um método errado, evitando o sofrimento e através da idolatria. O que isso nos ensina? Senhores, devemos sempre desconfiar do caminho que parece fácil demais. Nós não fomos chamados para um parque de diversão. Nós devemos evitar a busca do caminho mais fácil, principalmente quando está posto diante de nós um caminho fácil e um caminho que nós sabemos que é correto. Os fins não justificam os meios. Nós devemos abominar a ideia de servir e adorar outro que não seja o Senhor. Devemos evitar receber o que Deus prometeu por meio das mãos do diabo ou de qualquer outra pessoa. Segunda aplicação: devemos observar que o melhor dos crentes pode ser tentado ao pior dos pecados. Às vezes chega alguma tentação para nós, e nós imediatamente, já sofrendo o impacto daquela tentação, pensamos assim: eu não posso ser filho de Deus. Eu não posso ser filho de Deus. Como que eu sou filho de Deus e estou sendo tentado a fazer essa abominação? O melhor dos crentes pode ser tentado no pior dos pecados. Senhores, o nosso Senhor, o justo, o santo, o Filho amado de Deus, foi tentado à idolatria, que é o pior pecado. Ninguém pode se colocar aos pés de Cristo Jesus. O perfeito segundo Adão foi tentado. Todavia, lembre o seguinte: ser tentado não é pecar. Quando nós somos tentados, nós não estamos em pecado. Só estamos em pecado se cedermos à tentação. Por isso, nós devemos resistir. Da aparência do mal nós fugimos, e ao tentador nós resistimos com a palavra de Deus. Terceira aplicação: aprendemos que se o diabo tentou até o nosso Senhor, ele certamente atacará a sua igreja. Todavia, ele não pode fazer mais do que tentar. Ele não pode fazer mais do que sugerir. Ele não pode nos arrastar ao pecado. Ele não tem esse poder. E principalmente, ele não tem poder contra aqueles que o resistem com a palavra de Deus. Quarta aplicação: podemos ser tentados a grandes pecados que nos oferecem pequenas vantagens. Mas também podemos ser tentados a pequenos pecados que nos oferecem grandes vantagens. Nós não podemos ficar medindo essas coisas. Não importa. Nunca vai ser um bom negócio. É errado, e o princípio de defesa é o mesmo. Está escrito. Não interessa se está sendo te oferecido uma vaga numa fila ou todos os reinos da terra. Aquilo que é errado e ponto final. Quinta aplicação: devemos resistir ao diabo apelando para a Escritura, como Jesus fez 3 vezes consecutivas. É quase um mantra que eu tenho dito para os irmãos: conhecer, crer e obedecer. Sexta e última aplicação: grande fonte de conforto é termos um sumo sacerdote, tentado em todas as coisas, vencedor em todas elas e habilitado a socorrer-nos. Que possamos colocar diante dele as nossas dificuldades, que possamos aguardar dele as nossas bênçãos e o nosso socorro, e que possamos aguardar pacientemente, confiantemente no tempo dele e não no nosso. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra.
Muito obrigado pelos desafios que ela nos propõe, pela força que ela nos dá, pelo conforto e pelo consolo que nós temos nela. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho amado. Obrigado por ele ter vencido ao diabo. Obrigado por ter nos ensinado como que nós podemos vencer. Por ter nos ensinado que nós estamos nas tuas mãos e das tuas mãos ninguém pode nos tirar. Senhor, obrigado pela tua palavra que chegou até nós. Obrigado pelos homens que morreram, que deram a vida para que nós possamos ter acesso vasto hoje às Escrituras. E a partir daí, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos desprezado ela. Não a conhecemos. Muitas vezes não cremos. E principalmente aquilo que conhecemos, não obedecemos. Aquilo que dizemos que cremos, não obedecemos. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque facilmente nós somos atraídos a reverenciar as criaturas. Nos perdoa porque nós, com muita facilidade, começamos a pesar os prós e os contras das tentações que nos chegam. E dificilmente nós pesamos ou colocamos na nossa balança a afronta ao teu santo nome. Nos perdoa por isso. Nos fortalece, nos ajuda a mortificar a nossa carne. Nos ensina que somente a Ti, Senhor, nós devemos adorar. Somente a Ti nós devemos prestar culto. Por fim, Senhor, te agradecemos pela obra do Teu Filho, porque através dele, através da sua morte e ressurreição, quando nós caímos, quando nós tropeçamos, nós temos socorro. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que nos sustenta. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém.